Quem encontrou já pode dizer amém. Amém. A palavra de Deus nos diz, é um salmo muito conhecido da igreja, mas a palavra de Deus nos diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, Tu ali estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças Te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os dias, todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra Ti, e como Teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que Te aborrecem, e não abominam os que contra Ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Que o Senhor possa nos abençoar com a Sua palavra. Eu convido a igreja a uma breve oração, suplicando a Deus que Deus venha falar comigo, falar com você. Deus falou muito no meu coração hoje nesse salmo, alguns questionamentos meus diante de Deus, e foi algo muito precioso, e eu desejo que seja assim com você também. Amém? Você que veio para ouvir e que não fica ouvindo só no YouTube. Aleluia. Brincadeira, vamos orar. Pai de amor, Deus de glória, estamos diante da Tua palavra, e o que nós rogamos agora mais uma vez é que Tu venhas nos trazer o entendimento desta verdade. Tu venha nos trazer, Senhor, a verdade que o nosso intelecto não consegue captar, não consegue entender, não consegue discernir, mas que somente o Teu Espírito Santo dentro de nós é capaz de fazê-lo. Pai de misericórdia, fala com a Tua igreja, edifica e abençoa o Teu povo. Eu Te peço e Te agradeço desde já, em nome de Jesus. Aqueles que creem digam amém. Amém.
Pode se assentar. Eu estou procurando aquele ferrinho que tem aqui de botar a Bíblia. Está embaixo, é? Não, tá. Bom, deixa, não tem problema. Embaixo da Bíblia? Não. Embaixo? Não está embaixo de nada aqui, irmãos. Nem da Bíblia, nem do copo d'água, nem de nada aqui. É, Ricardo, tá vendo? Aí, ó. Olha o missionário atrapalhando o trabalho do pastor, ó. Vai vendo. Olha só, Jesus querido. Obrigado. Fica voando aqui tudo. Meus amados, eu quero compartilhar em alguns momentos com vocês aqui, neste salmo, uma mensagem com o seguinte tema: experiências com Deus vivo. Experiências com o Deus vivo. Fala aí para o amado, por gentileza, ao seu lado, para ele não esquecer. Experiências com o Deus vivo. Glória a Jesus. Possivelmente, queridos, eu acredito que o livro da Bíblia mais lido seja o livro de Salmos. Eu duvido que tenha algum livro que seja mais lido entre crentes e pessoas que não são crentes, mas normalmente as pessoas vão para o livro de Salmos. E dentre as muitas razões que levam as pessoas a lerem mais o livro de Salmos do que os demais livros da Bíblia, que levam as pessoas a lerem esse livro que tem 150 capítulos, 2.461 versículos, é que esse livro é um livro de experiências. Esse livro não é um livro teológico, carregado de teologia, mas é um livro carregado de experiências, de pessoas que andaram com Deus. Eu penso que essas experiências, como de Davi, por exemplo, que é o autor desse salmo, quando a gente lê essas experiências, de alguma forma a gente se identifica com elas. Em algum momento da vida, você lê lá o Salmo 23, e o que Davi escreve ali, fala com você. E fala de uma forma muito simples, muito direta. Não estou aqui dizendo que os demais livros da Bíblia não devem ser lidos, mas eu estou dizendo que, estatisticamente, o que a gente percebe é que o livro que mais as pessoas leem são os Salmos. Por causa dessa familiaridade que ele traz entre o que o autor estava vivendo e o que nós vivemos. É um livro mais simples nesse sentido, mais fácil de se entender. Não sei se você concorda comigo. Tem que concordar. Se você não leu 2.461 versículos, você tem que concordar comigo, não é? Porque senão você vai concordar com uma coisa que você não sabe. Mas é isso, pode acreditar que é isso aí que eu estou te falando. O Salmo 139, que é o objeto dessa mensagem, ele mostra as experiências de Davi com Deus, mas essas experiências num detalhe maior. Que detalhe maior é esse? São as experiências de Davi com os atributos de Deus. Mas você falou que a experiência está com palavra difícil. Eu simplifico. As experiências de Davi com a onisciência, com a onipresença e com a onipotência de Deus. Esse salmo está cheio disso. Não é o único, mas esse em especial, não é? Então aqui Davi, ele explora bem a questão da onisciência, das experiências que ele teve com a onisciência de Deus. Você sabe o que é onisciência, né? Deus sabe todas as coisas de modo pleno, tem nada que fica oculto aos olhos do Senhor. Com a sua onipotência, Deus pode fazer todas as coisas que sejam compatíveis com a sua natureza, não é? E a sua onipresença, Deus está em todos os lugares. Então Davi, nesse salmo, ele tem essa experiência bem clara, com a onipresença, com a onipotência e com a onisciência de Deus. Agora, independente da palavra difícil, né? A gente não fica falando onisciência, onipresença e onipotência toda hora.
É importante a gente ver como essas experiências de Davi têm a ver com a gente. Então eu queria te convidar a nós olharmos aqui 5 trechos desse salmo. Não vou sair desse salmo. 5 trechos que vão mostrar as experiências de Davi com os atributos de Deus, com a sua onisciência, com a sua onipotência e com a sua onipresença. E o que a gente pode aprender disso? Porque é experiência, né? Experiência com experiência. Então vamos lá. O primeiro trecho que a gente vai ver é aí do versículo 1 ao 6. Mas eu gostaria de, antes de mais nada, dizer aos irmãos que você em algum momento pare para pensar como é preciosa a vida que Deus nos deu em Jesus. E essa vida preciosa é para ser amadurecida diariamente. E nada melhor do que amadurecer a vida de alguém em qualquer setor é ele viver experiências. Você fica cada vez mais um motorista melhor quanto mais você dirige. Você fica um jogador cada vez melhor quanto mais você treina e se aprimora. Você fica um crente cada vez mais maduro quanto mais experiências você vai tendo com Deus e com a sua palavra. Então Ele nos deu uma vida muito preciosa no Senhor, para que diariamente a gente vá crescendo, se desenvolvendo, tendo experiências com Ele. Então deixa eu falar isso logo de cara, porque às vezes a gente, tem tanta coisa que é importante para nós, a gente esquece do mais importante, que é a vida que Deus nos deu em Cristo Jesus. Amém? Então vamos olhar esse primeiro trecho, onde nós vemos a experiência de Davi com a onisciência de Deus. Deus que tudo sabe. Ele começa dizendo assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. No 2 ele diz: sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Como é que começa o 3? Esquadrinhas o meu andar. O que é esquadrinhar, irmãos? Boa pergunta, pastor. Falando de um jeito bem simples, você vai detalhando tudo. Você vai, dissecando, quebrando em pedacinhos. Alguém que esquadrinha alguma coisa é alguém que conhece aquela coisa nos seus mínimos detalhes. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. O que ele diz em seguida? E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, o quê? Já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Como é que começa o 6? Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Por que você acha que Davi escreveu essas palavras? Porque Davi não tinha muito o que fazer na vida, então ele ficava lá no palácio ou debaixo de uma árvore, compondo versos, compondo como se fossem redações. Não, todas as palavras de Davi nos Salmos são fruto de suas experiências com Deus. Você encontra salmos aqui que retratam claramente, por exemplo, o momento turbulento que Davi viveu com Saul. Você encontra salmos aqui claramente, como o 51, em que Davi retrata a sua queda no pecado, no adultério com Batseba. Esses salmos são o texto, o conteúdo desses salmos remontam, lembram, mostram as experiências que esses homens tiveram com Deus. Então, por que Davi, se você observar na sua Bíblia, você vai perceber que só em termos de conhecimento, essa palavra aparece pelo menos 6 vezes declaradamente. Aparece no versículo 1, tu me sondas e me conheces.
Aparece no versículo 2, sabes, só sabe quem conhece. Sabes quando me assento e quando me levanto. Aparece no versículo 3, esquadrinhas o meu andar. Isso é de quem procura conhecer alguma coisa e conhece todos os meus caminhos. Depois, lá no 4, ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante. Aí ele vem no 6, tal conhecimento é sobremodo, é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado não posso atingir. É a experiência de Davi com um Deus que conhece todas as coisas. É a experiência de Davi com a onisciência de Deus. Davi, ele escreve como alguém maravilhado de estar tendo experiências com um Deus que é capaz de saber todas as coisas, de conhecer todas as coisas, a ponto de saber o que ele iria falar, sem mesmo antes dele pronunciar uma palavra. Davi está maravilhado. Como é que você sabe disso? Porque está escrito. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobre modo elevado não o posso atingir. Nitidamente, irmãos, você percebe que Davi teve neste salmo e em outros uma experiência clara com a onisciência de Deus, com o Deus que sabe todas as coisas. Quer ver? Vou misturou aqui agora. Vou traduzir esses 6 versículos em 6 verdades para Davi, que são verdades para mim e para você. A primeira verdade que a experiência de Davi com a onisciência de Deus traz é que Deus o conhece por completo. É que Deus te conhece por completo. Tu me sondas, Senhor, tu me sondas e me conheces. Ele não diz me conheces aqui, naquilo outro. Ele diz me conheces. Isso quer dizer a vida na sua totalidade. Deus conhece Davi por completo. No verso 2, a experiência de Davi com a onisciência de Deus o leva a concluir que Deus conhece o seu dia a dia e os seus pensamentos, porque diz, sabes quando me assento e quando me levanto. O que eu estou fazendo? E de longe penetras os meus pensamentos. Davi aprendeu que Deus não apenas aprendeu lendo, mas vivendo também com Deus, que Deus conhecia o seu deitar, o seu levantar, o seu dia a dia, e Deus de longe penetrava, alcançava os seus pensamentos. Assim é comigo e com você também. Você pode até não acreditar, você pode até que achar que não é assim, mas antes que você fale o próximo amém, ou o próximo aleluia, ou o próximo glória a Deus, ou seja lá o que você vai querer falar, Deus já sabe o que você vai falar. Deus já sabe o que eu vou falar. Terceiro, para Davi, nessa experiência com a onisciência de Deus, ele aprendeu que Deus conhece as suas motivações e as suas atitudes. Está aí no verso 3: esquadrinhas o meu andar, as minhas atitudes e o meu deitar, quando eu levanto e quando eu me deito, meu dia, e conheces todos os meus caminhos. Deus conhece as motivações e as atitudes de Davi, como conhece a minha e a tua. Deus sabe o que está aqui dentro. Deus vê, não é apenas ver de olhar, raio-x, não, de conhecer em detalhes o que está passando agora no teu coração e no meu coração. A experiência de Davi com a onisciência de Deus. E essa mesma experiência Deus quer que eu e você tenhamos. Não apenas uma experiência literal de ler, olha, mas de viver com Deus. Fatos na tua vida que vão te marcar e que vão mostrar para você como Deus te conhece por completo. Glória a Deus. Não estou falando de emocionalismo, estou falando de vivência com Deus. Um Deus com o qual a gente se relaciona. É interessante, irmãos, que mais adiante Davi fala no versículo 4, já citei várias vezes, que Deus é o Deus que conhece as suas palavras. Deus sabe o que Davi vai falar. Deus sabe o que você vai falar. Deus sabe de tudo, queridos. Deus conhece todas as coisas. Não tem nada, nem as ações do diabo
fogem do conhecimento de Deus, da onisciência de Deus. Nada foge da onisciência do Senhor. Mais adiante, no versículo 5, Davi diz: tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a tua mão. Ele reconhece que Deus está com ele o tempo todo. Tu me cercas por trás e por diante. E ele reconhece também que Deus está com ele em todos os lugares. E sobre mim pões a mão. Está comigo, está me acompanhando. Louvado seja Deus. E por último, nessa experiência dele com a onisciência de Deus, ele reconhece que Deus é tremendo no conhecimento acerca dele mesmo. Ele fala: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Senhor, sabe, queridos, eu tenho medo de duas coisas quando se diz respeito às nossas experiências com Deus. A primeira é que elas não existam por causa de uma vida em pecado. Então a experiência que eu tenho, se eu vivo no pecado, é com a carne e com o pecado. E segundo, é que eu tenho uma experiência com Deus muito superficial. Uma experiência onde eu sei onde está o versículo, eu conheço até onde está a vírgula do versículo, mas aquele versículo não é verdade para mim. Eu prego, eu ensino, eu anuncio, mas não é verdade para mim. Eu tenho medo dessas coisas, sabe? Porque a primeira situação cria crente carnal, e a segunda situação cria crente hipócrita. Aquele cara que ele vê trave no olho de todo mundo, menos o dele. Todo mundo está em pecado, menos ele. Porque é uma experiência muito rala, é uma experiência que fica muito no intelecto, é uma experiência que não é a palavra vivida, é apenas a palavra conhecida. Nós precisamos ter os dois, a palavra conhecida e a palavra conhecida nos levar às experiências com Deus. Não pode ser só a palavra conhecida, não pode. Testemunhar de Cristo não é apenas ler o que a Bíblia fala sobre Ele, não é só isso. Esse testemunho já está aqui. O testemunhar de Cristo, além de eu dizer isso, eu digo que isso que a Bíblia diz é uma verdade na minha vida, e essa verdade é vista pelas pessoas. Eu não entendo esse testemunho, que é um testemunho de papel. Eu escrevo no papel, eu digito no papel, e aí eu leio para alguém, aí eu falo para alguém. Não, testemunho verdadeiro é aquele que, olha, está escrito aqui na Bíblia que o Senhor é o meu pastor, que nada me faltará. E olha, a minha vida, você tem visto, ela é calcada na dependência exclusiva desta palavra da parte de Deus. Eu vivo a palavra que eu creio. Pergunta para quem está do teu lado: você vive a palavra que você crê? Não é assim não. Você vive a palavra que você crê. Pode falar de boca bem aberta aí. Porque senão não adianta nada. Você imagina o Marcos. O Marcos é um mestre na palavra. Ele vai ensinar uma palavra que ele não vive. Quem é que vai crer nisso? Não, mas eu citei o versículo, eu trouxe aqui uma interpretação. Sim, meu filho, mas você não vive. Isso não é verdade para você. Esse era o problema dos fariseus. Por isso que Jesus falou: atam pesados fardos, mas eles mesmos não levam. Mateus 23. Quando é que o testemunho da igreja é forte? Não é só quando ela está orando e as pessoas estão sendo curadas e libertas, mas é principalmente quando a sociedade, quando o mundo percebe que a palavra que a igreja crê é a palavra que a igreja vive. Se eu não vivo o que eu creio, eu não estou tendo experiência nenhuma com Deus. Nenhuma. Essa palavra ela é viva, ela não é morta, queridos. Viu? Se o pregador prega
desajeitado que nem eu, gritando que nem eu, ou se ele prega quieto. Não é essa a questão. A questão é que essa palavra é viva. E se eu crer e me entregar a ela, eu vou ter experiências com Deus. Agora, se eu não creio e não me entrego a ela, eu a conheço literalmente. Salmo 139, versículo 1, pô, está na página tal. Conheço, rapaz. Mas não vive. Você acredita que Deus te conhece? Amém. De todo o teu coração? Amém. De toda a tua alma? Amém. De todo o teu entendimento? Amém. E quando o diabo vem no teu ouvido e fala assim para você: você vai para o inferno, como é que você reage? Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus. E agora, Senhor? Ai. E quando o diabo vem para você e aí te acusa naqueles velhos pecados antes da cruz, como é que você reage? Viu? Eu te falei, eu falei que aquele negócio não ia pagar nada, negócio de sangue de Jesus. Ai, pronto. Não. Se eu creio que Deus me conhece, e Deus me conhece em Cristo Jesus, essas coisas não estão tendo o menor valor para mim. O que o diabo falou, deixa eu te falar. Davi teve uma experiência com a onisciência de Deus. Davi tinha certeza, Davi experimentou essa verdade. Deus me conhece, porque Deus é onisciente. E ele começa a escrever esse salmo assim. E é engraçado que cada trecho desses que eu vou ver com vocês aqui no Salmo 139, eles mostram uma etapa da vida do crente. Esses primeiros 6 versículos, essa certeza que Deus me conhece, essa certeza que Deus está comigo, essa maravilha, como é que pode alguém conhecer tanto o ser humano assim? Ela retrata bem o crente no seu primeiro amor. Deus é tudo para ele. Você já viu o crente no primeiro amor? Que coisa linda que é. Que não devia sair nunca desse primeiro amor. Deus é tudo. Ele fica maravilhado de ver. Ele vem no culto, por exemplo, o pastor prega uma mensagem que é exatamente aquilo que ele está, às vezes falando à tarde na casa dele, e ele sai glorificando, maravilhado. Como é que Deus sabia que eu estava precisando disso? Como é que Deus sabia que aconteceu isso comigo? Ele fica maravilhado com a onisciência de Deus. Deus sabe tudo de mim. Deus sabe tudo de todas as coisas. É aquele primeiro amor lindo, maravilhoso, que não é complicado, que não é chato, porque tem crente que eu vou falar uma coisa para você, irmão. Só Jesus para aguentar tanta chatice junto. Só Jesus. Não é? Qual é o dom que você tem? Chatice. Porque tem crente que é muito chato. Tem crente que parece que ele vive fora da realidade. Da Bíblia, principalmente. Não é da realidade só do mundo, mas da Bíblia. Não é? Todavia, ele nessa sua experiência com a onisciência de Deus, ele mostra esse crente, sabe, nesse primeiro amor, que Deus guia ele em tudo, que Deus sabe de tudo da vida dele, ele tem satisfação. Olha cá o conhecimento, Senhor, é tão maravilhoso para mim, Senhor. Senhor, é sobremodo elevado, Senhor. Eu não tenho como atingir um conhecimento desse. Minha cabeça não alcança isso, Senhor. Senhor, como é que isso pode? Essa, aliás, foi uma das primeiras experiências que eu tive com Deus, quando eu comecei a ir para a igreja. Eu nunca pus o pé em igreja evangélica nenhuma, não fui criado no evangelho, não fui criado no catolicismo, fui criado no ateísmo. Então, ateísmo, meu velho, 1 mais 1 é 2, e quem faz esse 1 mais 1 sou eu, e esse 2 quem dá sou eu, ponto. Aí eu entro numa igreja e o pastor fala a minha vida do começo ao fim. Eu vi como o Espírito Santo, aquele primeiro dia, no ano de 1981, como ele é onisciente, mesmo sem eu saber naquela época nada de negócio de onisciência, de atributo e nada. Mas está funcionando aqui dentro, não está? Tem crentes que quando pensa que nasceu de novo, o cérebro para. Deus mata o cérebro. Deus não mata o cérebro de quer nenhum. Está funcionando. Qual é a conclusão que eu tive quando eu saí daquele culto? Como é possível esse homem, no meio de tantas e tantas pessoas, falar da minha vida? Mal eu sabia
que eu estava tendo ali uma pequena experiência com a onisciência de Deus. Quando você chega num culto e ou qualquer outra pessoa começa a pregar, e você fala, isso é para mim, isso aí é comigo. Não é o pregador que ficou olhando, deixa eu dar uma olhada. Você sabe alguma coisa daquela irmã, daquele irmão? Pelo amor de Deus. É a onisciência de Deus se manifestando. Ele te conhece. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe do que eu preciso. Eu precisava dessa palavra hoje para mim, irmãos. Eu cheguei aqui na igreja hoje às 10 horas da manhã para atender um casal. E eu pensei, bom, domingo é dia de ir para casa, almoçar com a família. Mas a minha alma estava inquieta. Eu precisava de uma palavra de Deus. Eu precisava que Deus me desse. Deus falasse comigo numa determinada situação. Eu falei, não vou não. Eu vou ficar aqui. Eu vou orar. Senhor, eu preciso de uma palavra. Senhor, fala comigo. E eu pude experimentar, não apenas ter a palavra para pregar, mas a verdade dessa palavra. Como Deus conhece a gente, meus amados. Como Deus sabe de cada detalhezinho da vida da gente. Confie no Senhor, meu querido. Não tente você resolver a tua vida. Não tente você fazer os teus caminhos. Confia, porque Ele sabe quem você é. Não olhando, Deus não olha apenas para trás, para o passado, o que fomos. Deus olha para o que fomos. Deus sabe o que somos e Deus sabe o que nós seremos. Porque esse salmo fala isso. No versículo 16, só para citar, só para alimentar, ele fala assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Deus sabe o dia que você vai morrer. Nossa, que bom, hein, pastor? Mas eu não tenho outra coisa para me contar, não. Então deixa eu voltar. Deus sabe o dia que você vai casar. Deus sabe o dia que o Timóteo vai casar. Deus sabe qual vai ser a primeira pregação do Timóteo. Deus sabe qual vai ser a primeira aula aqui que a Manuela vai dar. Ela vai ser professora do que? Deus já sabe de tudo isso. Todos os dias de todos nós já estão escritos diante dele. Ele conhece todas as coisas. Eu me arrisco a dizer com muita alegria no meu coração: não temas, porque Deus te conhece. Declara para o teu irmão aí, bem gostoso: não temas, querido, Deus te conhece. Não saia desse primeiro amor. Continue crendo. Saia daqui e viva a tua semana, a tua vida sempre crendo. Deus sabe de tudo. Quando alguém chegar para você e dizer algo negativo, você não vai dar nada certo, você isso, você aquilo, Deus me conhece, Deus sabe o que Ele tem comigo, Deus sabe o que Ele vai fazer com a minha vida. A minha confiança e a minha esperança estão em Deus. O segundo trecho, que eu chamo assim, convido você, é do versículo 7 a 12. Nesse intervalo, Davi tem uma experiência com a onipresença de Deus, o Deus que está em todos os lugares. Ele começa dizendo assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Esse trecho, eu só vou ler esse aqui, depois eu entro nos demais, mas esse trecho do Salmo 139 nos permite enxergar algumas conclusões que Davi tem sobre a onipresença de Deus na experiência que ele viveu. Por exemplo, primeira experiência, ou primeira certeza que Davi tem a respeito da onipresença de Deus, que é impossível encontrar um lugar onde Deus não esteja. Essa é a primeira. Está escrito aí, ó. Não sou eu que estou falando, é Ele. Para onde, versículo 7, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Para onde eu for, tu me encontras. Onde eu puser o pé, tu está lá comigo. A segunda certeza que ele fala sobre a onipresença de Deus é que Deus está presente, independente do que a gente faça para fugir dele. Veja aí no versículo 8: se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares,
ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Imagina ter essas experiências com Deus. Eu me lembro, é que eu não tenho tempo, né? Eu vou me lembrando de testemunhos, de experiências com o Senhor, e o relógio vai correndo e eu saio correndo dele e ele passa sempre na minha frente. Mas eu me lembro uma vez, eu estava numa estrada viajando a trabalho, sozinho no carro, sentindo aquela saudade da família, da esposa, das filhas e tal, e aquela estrada escura, aquela estrada desolada, né? E ainda para me ajudar, eu furo um pneu do carro. E eu disse, meu Deus, mas eu nessa escuridão aqui, né? Nossa, mas não tinha nem vagalume para me fazer companhia, de tão escuro que estava aquilo. Aí eu obrigatoriamente encostei o carro e confesso para os irmãos, eu fiquei com medo de sair. Porque eu falei, mato de um lado, mato do outro, vai ser um doido, vai me assaltar, eu não vou nem ver. E aí eu falei, não, eu vou orar. E eu comecei a orar dentro do carro. Falei, Senhor, eu estou me sentindo sozinho aqui, Senhor. Eu não tenho nenhum amigo para estar viajando comigo, não deu certo, estou longe da minha casa, se eu morrer aqui, até a minha família ficar sabendo, vai demorar muito e não sei o quê. Aquelas orações que a gente faz de vez em quando, né? Que é só Deus para nos ouvir mesmo. Que qualquer pessoa que ouvir vai achar que a gente ficou doido. E o Senhor falou assim comigo na hora, Ele falou, você não está sozinho. E eu senti aquele ímpeto no meu coração de abrir os olhos. Eu sou aqueles crentes meio antigos, eu não gosto de abrir os olhos quando estou orando, não é? Mas ali eu abro os olhos, meu irmão, mas ali dentro do carro, mas era um brilho, queridos, só dentro do carro, estava escuro, você olhava no retrovisor do carro, você não via nada atrás, dos lados, sabe aquelas noites escuras, mas escura para fazer dó. Mas dentro do carro, não tinha luz, não tinha nada. Eu estava orando. E aí eu peguei e apaguei o farol do carro. Era só dentro do carro. Não tente fugir dele. Porque para onde você for, a presença dele vai estar lá. Com aquele brilho lá, saí do carro. Todo. Fui lá atrás, abri o porta-mala, comecei a cantar hino, Castelo Forte, mas uma certeza, mas cantando alto mesmo, cantando alto. Até aqui aí você não vai falar que eu estou falando muito alto, então aqui eu vou falar, e cantando, fui lá, troquei o pneu, e engraçado, irmãos, aquele brilho dentro do carro não saía. E eu estou lá agachado, trocando pneu, olhando para aquele brilho, e eu cantando, e era um hino atrás do outro, e vinha corinho, e vinha hino, e aquele brilho, quando eu terminei de trocar o pneu, peguei uma água dentro do carro, lavei a mão, enxuguei, quando eu me sentei no carro, liguei o carro, a luz apagou. Aquele brilho foi embora. Eita, meus irmãos, mas eu fui glorificando a Deus. Eu fui ali chorando, dirigindo e chorando, e falando língua estranha, aquela festa, um Pentecostes para aquele carro. Deus se faz presente aonde você for, mesmo que você queira fugir dele. Tem gente que foge de Deus. Eu fugi de Deus 2 anos. 2 anos. E 2 anos dentro da igreja fugindo de Deus. E Deus atrás de mim. Onde eu ia, eu encontrava um crente que falava alguma coisa para mim. Eu falava, não é possível. Onde eu passava, gente que vinha com folheto. Aliás, irmãos, deixa eu te dar uma dica. Se você está fugindo de Deus, volta logo. Porque não tem coisa pior você ser crente de uma igreja 5, 10, 15, 20 anos, 30 anos, e alguém vir te dar um folheto evangelístico. É o fim da picada, né? Porque olha, você fala, meu, o cara tá me dando um folheto. E pior, o cara vem te evangelizar. Você sabia que Jesus morreu por você? E você vai lembrar amanhã que hoje você está aqui. Eu estava na igreja ontem, esse cara está me evangelizando. Não dá vergonha? Eu morria de vergonha. E eu, tá bom, obrigado. Pegava assim e já saía rapidinho. Porque eu ficava fugindo de Deus. Mas não tem jeito. Eu quero que você saiba que Deus te escolheu. E eu quero que você saiba que Deus não vai desistir de você nunca. Deus não desiste dos seus filhos.
lá em cima. Ele está lá. E aí, filho? Opa. Vai lá no mais profundo abismo. Antes de você chegar, ele já está lá. Você aqui, meu filho. Se você pegar as asas da alvorada e ir lá no meio dos mares, a hora que você der uma paradinha, ô filhão, tem jeito. Davi experimentou a onipresença de Deus. O versículo 9 e 10 mostra, eu li, mas eu queria ressaltar para você, que na presença de Deus, como Deus revela a sua fidelidade para nós, porque o 9 diz: se toma as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá, olha o que diz: haverá de guiar a tua mão, ainda lá, me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá, me sustentará, me amparará, louvado seja Deus. Assim é esse Deus onipresente. Nós precisamos dessas experiências com Ele, queridos. E por último, no 11 e 12, a gente percebe que na experiência de Davi com a onipresença de Deus, ele percebeu que nada jamais poderá nos esconder do Senhor, da sua presença. Ele disse: se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, obviamente, que para Deus. O que ele está dizendo? Senhor, se eu me esconder nas trevas, o Senhor vai me ver. Senhor, se eu me esconder debaixo de uma luz muito forte, o Senhor vai me ver. E isso é maravilhoso, querido. Ninguém se esconde da presença de Deus. Deus está em todos os lugares, meu amado. Esse trecho mostra muito aquele momento que alguns crentes passam, aquele momento de conflito, aquele conflito entre continuar seguindo a Jesus e abandonar tudo. O crente, quando está vivendo esse conflito, o que ele mais faz é tentar fugir da presença de Deus. É o que ele mais faz. Ele vai aos amigos, ele vai a compromissos que outrora ele não ia, porque dentro dele tem uma guerra acontecendo. Essa é a grande verdade. Se continua ou se para. E essa guerra é complicada, porque ela vai enfraquecendo e esvaziando o crente a cada dia. Cada dia. Mas sabe o que eu acho lindo nesses momentos? É que esse Deus onipresente, ele faz questão de aparecer ou de se revelar nas pessoas e nos momentos mais inesperados para o crente nessa condição. Ele já está quase largando tudo, ele quase já não lê a Bíblia mais, quase não ora, quase não se interessa mais pela casa de Deus, e de repente Deus usa uma criança. Você já viu quantas crianças Deus usa para falar conosco, adultos? De repente Deus usa uma circunstância que a pessoa fala assim: não, aqui ninguém vai me falar de Deus, de Bíblia, de igreja. Está lá, sentado na praia, já está arriscando uns golezinhos de cerveja, não é? Já está ali, né, com atitudes meio estranhas para um crente. Aqui não, nessa praia aqui, ó, eu procurei a mais, olha, quase que eu aluguei ela para mim, quase. Ele está sentadão na cadeira tomando som, ou ela, né? Dali a pouco ela vê um camarada passar com um violãozinho debaixo do braço. Daqui a pouco vê uns 2 ou 3 chegando numa atitude para esse tipo de crente suspeita, que ele já começa a falar assim: Silvia, será que aquele livro preto debaixo do braço dele é uma Bíblia? Não! Quando ele menos espera, na frente daquela maravilhosa cadeira de praia, lá na praia de Itaparica, por exemplo, né? Naquelas praias paradisíacas que tem no Brasil, os
Os caras vão começar um culto ali, meu amado. E o camarada faz um culto ali. E o cara, o crente, esse crente que está fugindo de Deus, está nesse conflito, ele fala, não é possível. E eu digo para você, é mais do que possível. Sabe por quê? Deus está em todos os lugares para te resgatar, para tirar você desse conflito e mostrar para você que a melhor decisão da tua vida é Jesus. Não há decisão melhor e maior do que servir a Jesus. O cara vai para um hotel, né? Vou pegar um hotel bem chique, porque em hotel chique crente não aparece. Deixa eu dar uma dica para você que quer fugir de Deus. Não vai em hotel que tem sala, como chama, Juninho? De convenções. Não vai, porque crente aluga essas salas. Aí ele está lá bonitão, deitado no quarto dele, já pensando em chamar alguma garota de programa, ou coisa que o valha. E daí a pouco ele conhece, ele ouve. Foi na cruz, onde um dia. Aí ele, não é possível aqui também, é. Ah lá, os crentes têm uma igreja, sei lá da onde, que alugou o salão de convenção do hotel e está fazendo culto lá para a glória de Deus. É Deus atrás de você, é Deus atrás de quem estiver longe. Sabe por quê? Porque Ele te ama, meu amado. Ele pagou com a vida dele por mim e por você. E é tão lindo esse tipo de coisa, né? Eu já vi gente que está na estrada assim, dirigindo, vira para a mulher e fala assim, tá vendo? Como está boa a vida agora? Nós não estamos naquela igreja lá, aquele chato falando, estamos aqui numa bela de uma estrada e tal. Aí daqui a pouco ele vai andando, tem um caminhão na frente, né? E, não, deixa eu passar esse caminhão. Quando ele bate o farol na traseira do caminhão, tem um versículo bíblico. E às vezes é aquele versículo que mais falou com ele na conversão dele. Eu já vi casos assim. Eu já vi gente entrar em cidades fugindo de Deus, fugindo, com mulher do lado que não era esposa dele. O cara entrar na cidade, Marcos, quando ele entra, tem um outdoor do tamanho de um bonde. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Do cara parar o carro, botar a moça no ônibus e dizer, volta para tua casa que eu preciso voltar para o meu Deus, aleluia. Se você estiver longe, volte, querido. É tempo de voltar, é tempo de estar, é tempo de viver com o Deus que te ama tanto, aleluia. Ah, irmãos, eu queria ter mais tempo para falar sobre isso com vocês. E o tempo acabou. Mas as experiências de Davi são incríveis. Eu vou gastar 2 minutinhos, porque não vai dar tempo de eu falar tudo o que eu tinha aqui para falar. Quem sabe na terça a gente fala, se Jesus permitir. Mas eu quero te fazer uma pergunta, bem simples e bem direta. Davi escreveu o Salmo 139 com as experiências que ele teve com Deus. Onisciência, onipresença, onipotência de Deus. Se você tivesse que escrever o salmo da tua vida, o que você teria para escrever aqui? Das suas experiências com Deus. Você escreveria de alguma experiência tua com a onisciência de Deus? Você escreveria sobre as suas experiências com a onipotência de Deus? Você escreveria algum versículo, alguma linha? Ou seria uma página em branco? Honestamente falando, tirando de lado aquela coisa que no culto eu não exponho, porque afinal de contas, mas você e Deus, você sabe se a tua página estaria cheia, eu sei, ou se estaria absolutamente em branco, ou se teria no meio da página um baita de um ponto de interrogação. Comecei, mas será que eu termino a minha caminhada com Jesus?
Você que sabe. Você e Deus. Mas deixa eu te dizer algo. Se você escreveria algo tão lindo como o de Davi, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te conserve e te ajude. Mas se a tua página estaria em branco, não tenho experiência nenhuma para escrever, ou se a tua página teria um baita de um ponto de interrogação, para ser sincero, estou pensando em largar tudo. Não sei se continuo. Os atributos de Deus te dão uma certeza. Isso pode ser mudado. Deus tem todo o poder para fazer isso. Deus tem todo o poder para se revelar a você. Não do jeito que você quer, do jeito dele. Glória a Deus. Através do seu filho, através da sua palavra. Para que você tenha experiências com ele, você possa dizer. Não o que você sabe, olha, Jeremias capítulo 23, 4, não, isso sim, isso é importante, mas não só isso. Para que você escreva acerca de experiências que você tem, que você terá com essa palavra, que você aprendeu, que você aprende e vive. Vamos ficar de pé?